Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do programa de hoje, né? O Rio Branco Notícias, seu novo programa da TV Rio Branco. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior, tá? Muito obrigado de coração pela audiência. Uma notinha aqui rapidinha de política, antes de reiniciarmos a entrevista com o Marcilo, pastor Marcilo Levi. Um dia após afirmar que vai controlar a imprensa através da tal regulamentação, o ex-presidente Lula, doido para voltar a ser presidente de novo, afirmou que vai interferir na Petrobras, na política de preços da Petrobras. Será que ele está sabendo o que está falando? Ah, tá. Será que ele está sabendo o que está falando? Eu lembro que lá no início do governo, o presidente Bolsonaro caiu na besteira de falar isso, e a imprensa nacional e internacional caiu de pau em cima do presidente, querendo inclusive o impeachment dele. Mas, como é o Lula, aí ninguém fala nada, ninguém dá ouvido e fica por isso mesmo. Aliás, ciente de que vai voltar à presidência, talvez com base nas pesquisas que dão a ele 300%, né, na liderança, ele já começa a compor seu ministério e já disse que a ex-presidente Dilma está fora. É o Lula. Esse é o Lula que a gente conhece de velhos carnavais. Muito bem. Hoje, sexta-feira, é dia de atração aqui no SBT. Isso mesmo. Não esqueça, porque daqui a pouquinho, na tela de sucesso, você vai conferir o filme A Filha do Presidente. Não é a filha do Lula e nem a filha do Bolsonaro. Veja o VT. Eu não acredito, é você tá aqui no meu quarto. Temos uma coletiva às 9. Não foi com isso que eu sonhei. Eu tava imaginando se o serviço secreto poderia trazer Pode ir serviços. esquecendo isso. Agora vai ter que ir até o final. Mas sobre minha filha. Você vem ou não vem? Hoje, na tela de sucesso, aqui no SBT, você não pode perder. Pastor, afinal de contas, conte aí pra gente como é que foi esse drama, perder um filho com apenas 6 meses, é isso? 11 meses. Aliás, 11 meses, menos de um ano. Menos de um ano. Nós, a Andressa e eu, nós sempre tivemos um desejo de sermos pais. E Deus nos presenteou com o Natan, nosso primeiro filho. Natan traz o nome de presente, por isso nós colocamos como primeiro presente de Deus. E depois nós tivemos o Davi, colocamos o nome Davi com o objetivo de ensiná-los no caminho do Senhor. Davi na Bíblia é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E queríamos ensinar ele na mesma forma que traz o significado bíblico. Só que quando tivemos uma gravidez tranquila, né? E o Davi nasceu, e no início dos meses, os primeiros meses, foi identificado refluxo, né? E a gente tratava como um vômito, e a gente tratava como se fosse um refluxo, como toda criança tem. Natural. Porém, aquilo veio aumentando, intensificando. E saímos então de cena, viemos a Rio Branco, numa gastro, e foi trocado remédios, e então nós percebemos algo diferente nele, como um estrabismo. Isso foi o primeiro toque para nós. A criança começou a ter estrabismo e nós viemos Rio Branco novamente em abril, no pico da pandemia, procurar então recursos, né, para o tratamento. E aqui nós tivemos uma notícia que tirou o nosso chão. Foi saber que o nosso filho estava com um tumor na parte do cerebelo e estava de fato atrapalhando no desenvolvimento dele. Daí então segue-se uma história muito dolorosa, uma história muito difícil para nós como pais, porque eu tenho 32 anos, a minha esposa tem 29 anos, e nós nunca imaginávamos perder um filho como nós perdemos. Qual foi o período que vocês passaram nessa agonia? Nós passamos 4 meses e 4 dias ali no Hospital da Criança, né, acompanhando a cirurgia. Foram 5 horas e meia de cirurgia, ele teve 2 paradas cardíacas, daí de lá ele foi para a UTI, e da UTI ele ia UTI semi-intensivo, UTI semi-intensivo. Então, nesse período, a gente foi conhecendo mais do problema que ele tinha, e cada dia
entendendo que aquela doença era uma doença muito difícil de ser tratada, e foi então que, naquele momento, em meio à dificuldade, a gente pôde ver a mão de Deus agindo nas nossas vidas. Tem um cântico, que muito conhecido, ele diz o seguinte: cada vez que a minha fé é provada, o Senhor Deus nos dá uma chance de crescer um pouco mais. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, Deus nos está dando uma oportunidade, nos deu a oportunidade de crescer um pouco mais na nossa fé. E chegou um momento nas nossas vidas em que os médicos, desde o início, foram muito transparentes para conosco ali no Hospital da Criança, e nós estávamos de fato entendendo tudo aquilo. E chegou um momento que nós sabíamos que ele partiria, né? Então, na verdade, o estrabismo foi, na verdade, consequência da outra doença. Sim, na verdade, quando o tumor que estava no cerebelo dele, o cerebelo que é responsável por todo o desenvolvimento humano, né? Visão, então... Que atinge a visão, né? Exatamente. Fica com a visão prejudicada, e esse né? foi o primeiro toque que nós tivemos. Quando ele estava no braço da minha esposa, eu olhei para ele e vi que rapidamente deu estrabismo. Os olhos da pessoa não olham exatamente na mesma direção. Exato, né? Então, é até um alerta para os pais ficarem sempre atentos nos primeiros meses, acompanhar bem o seu filho, acompanhar com os médicos, né? Então, nós fomos muito... A doença dele foi muito transparente para a gente, e quando, na reta final, nós entendemos que Deus estava querendo levá-lo, né? Então teve uma decisão muito forte nas nossas vidas, que foi entregar ele diante de Deus. Não que nós não queríamos o nosso filho, para nós foi a maior prova de amor que Deus quis de nós, foi entregar o nosso filho, porque a Bíblia diz que a herança do Senhor é os filhos, então o filho é do Senhor. Então, quando a gente olha para a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu orava para que Deus fizesse um milagre restaurando a saúde dele. Mas o que é o milagre? O milagre de Deus talvez seria ele estar com saúde nas nossas mãos, ou agir em outras formas de milagre. Eu vou contar uma breve experiência que nós tivemos no hospital. Um profissional do hospital chegou para nós e disse: eu quero conversar com o senhor. E ele estava na UTI. E aquele profissional disse que através da vida do nosso filho, Deus estava falando fortemente com ele, não sabia como, mas ele queria servir este Deus a qual nós servíamos. E ele perguntou: o senhor acredita no milagre? Eu digo: acredito, porque o grande milagre Deus está fazendo na tua vida, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se o Davi veio para que aquela pessoa voltasse para estar perto de Deus, ali estava acontecendo um grande milagre. Talvez esteja aí a explicação de tudo isso, pastor. Porque eu só falando isso aí, eu fiquei a analisar o seguinte: o senhor tem uma vida de retidão, a sua família, e aí aparece um caso desse. A pessoa chega a pensar: o que está acontecendo? Por que isso? O porquê, né? Por quê? Mas uma das respostas, talvez a principal, o senhor já falou. Né? E outros exemplos outros testemunhos que nós recebemos, todos os dias nós mandávamos um boletim diário, e nós não tínhamos noção de como que esse boletim estava impactando outras vidas. Nós não tínhamos noção de como que as pessoas estavam recebendo, e eles recebiam aquilo como uma forma, mesmo em nossa dificuldade, eles eram encorajados com aquilo que nós escrevíamos. Então, quando foi em uma madrugada, né, o Senhor quis levá-lo, né? Foi no dia 28 de agosto de 2020, o Senhor levou ele. 20 de agosto de 2020. Agora vai fazer um ano e 6 meses, dia 28. O Márcio, seu irmão, que eu falei agora há pouco, futuro jornalista, juntamente com o senhor, vocês produziram um documentário, um vídeo documentário. Isso, nós fomos motivados as pessoas a conhecerem o nosso testemunho. Então, nós fizemos um documentário de 50 minutos, e esse documentário vai contar a nossa história, especialmente a história do Davi, durante o tempo que nós passamos no hospital. E as experiências que nós tivemos. Então, a nossa intenção, em meio a este documentário, é simplesmente levar as pessoas a entenderem o que aconteceu conosco e como Deus foi cuidando das nossas vidas, e como nós podemos conhecer mais de Deus em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Muitas vezes nós pedimos o seguinte: Senhor, faça o melhor.
Mas o melhor de Deus é o meu melhor? Nem sempre, né? Nem sempre. Então, a gente precisa entender isso, a gente né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Então, nós fomos motivados a fazer esse documentário. Esse documentário, aonde está? Né? Ele está na bio do nosso Instagram. Na bio do nosso Instagram. Então, nós pedimos para que as pessoas possam ir lá e acompanhar esse documentário de 50 minutos. Eu tenho certeza que a sua vida será impactada. E nós temos muitos projetos depois desse documentário. Legal. O meu Instagram é Marcilo Levi, né? E da minha esposa Andressa Mãe Feliz, né? Marcilo Levi, lá na bio Levi vai estar o link. Com I mesmo. M-A-R-C-I-L-O, Levi com I. Isso. O Wendel, por gentileza, eu mandei para ti um link, tá? Se você puder abrir aí pelo menos, só para ilustrar aqui, 30 segundinhos, seria bom, tá? Só clica lá e vai direto para o YouTuber, né? Vai direto para o YouTube. Se estiver no ponto, coloca aí, senão a gente vai ter tempo depois para falar mais sobre os detalhes. E nós estamos sendo motivados a trabalhar de uma forma que abranja outras pessoas, talvez uma ONG para ajudar esse tipo de crianças, os pais que estão sofrendo, que passaram mesmo, que estão passando aquilo que nós passamos também. Então nós estamos com esse grande desafio aí pela frente e pedindo de Deus direção e força para aquilo que nós iremos fazer. Com certeza. Conseguiu abrir aí, ô meu amigo Wendel, por gentileza? Recebeu aí? Pastor, eu quero agradecê-lo, parabenizá-lo pelo trabalho, pela iniciativa. O seu irmão também, o Márcio, está aqui com a gente, pela produção do vídeo. A gente vai ter tempo depois para esmiuçá-lo, ok? Um forte abraço a você. Deus abençoe. E todos os senamadureirenses que moram aqui e os que moram lá também, que nos prestigiam. Ok, eu quero agradecer esse momento e dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, busquemos a Deus, né? Busquemos a Deus, que na hora certa Ele se manifestará a nós e a gente vai ver como Deus é tão grande agindo em meio às dificuldades. E lembre-se, cada vez que a minha fé é aprovada, é o Senhor dando a chance de nós crescermos um pouco mais. Com certeza. Sucesso. Deus abençoe. Boa tarde a todos. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Então, todos um excelente final de semana. Valeu, gente. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.